Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje então a gente conversa sobre A Inquilina de Wildfell Hall, livro da Anne Brontë. Anne Brontë, que era a mais nova, né, das irmãs Brontë, e além desse livro também escreveu Agnes Grey. Esse livro foi publicado em 1848 e já no ano seguinte, infelizmente, Anne morreu aos 29 anos, vítima da tuberculose. Eu li nessa edição aqui da Nova Fronteira. Aqui você não vai encontrar nenhum texto de apoio, é apenas o texto integral da obra e também tem o prefácio que ela escreveu na segunda edição inglesa. Bom, ela teve que escrever esse prefácio na época porque essa obra recebeu algumas críticas. Teve gente que gostou sim, mas também foi muito criticada e aí ela respondeu um pouco a esses críticos. Lembrando que na época ela não assinava como Anne Brontë, ela tinha um pseudônimo masculino porque assim era mais fácil publicar, né, os livros na época. Esse livro recebeu críticas até na própria família. A Charlotte Brontë, super conhecida, né, por ser escritora de Jane Eyre, não gostou muito do que ela tratou ali na obra. Eu encontrei aqui nessa edição do Morro dos Ventos Vivantes, da Clássico Zahar, um texto da Charlotte. Sim, esse livro é da Emily Brontë, né, a outra irmã Brontë, só que aqui tem alguns textos da época que a Charlotte escreveu, e as duas irmãs já haviam morrido. Vai tratar de uma nota biográfica que a Charlotte vai falar das irmãs, mas ainda sob pseudônimo. E numa parte desse texto ela vai se referir especificamente a Inquilina de Wildfell Hall, dizendo que foi um grande erro a escolha do tema. E aqui ela deixa claro que a Anne foi muito influenciada por uma influência na própria família. E a gente entende que ela está tratando do irmão delas, que teve realmente um vício em álcool. E a gente vai ver na leitura da Inquilina de Wildfell Hall que esse realmente é um tema muito forte. O alcoolismo é tratado em um dos personagens de forma muito intensa. Mas voltando a comentar, né, o prefácio que ela escreveu aqui na segunda edição do livro, ela vai responder a essas críticas. Eu até separei aqui um trechinho que fica bem claro essa resposta dela. Olha só, ela diz assim: quando precisamos lidar com o vício e personagens viciados, defendo que é melhor descrevê-los como eles realmente são, do que como eles desejariam parecer. Representar uma coisa ruim sob sua luz menos ofensiva é sem dúvida um caminho mais agradável para um escritor de ficção seguir. Mas, será o mais honesto ou o mais seguro? Então vamos conversar sobre essa história que deu o que falar e que conversa com a gente até hoje. Ele segue sendo um texto muito atual porque ele vai abordar problemas que a sociedade continua vivendo. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi a forma que a Anne escolheu de contar essa história. No começo, parece que a gente está lendo um romance epistolar. Então a gente vai ver que um personagem chamado Gilbert está enviando cartas para o seu cunhado. E ele menciona ali que ele está devendo contar alguma coisa da vida dele, alguma história importante, porque o cunhado havia contado algo para ele e queria que ele também contasse algo em troca, né, como um símbolo até de confiança entre os dois. E ele preferiu não contar isso pessoalmente e começou a enviar cartas, assim, várias cartas, porque ele até menciona, né, que essa história será contada em capítulos. Uma coisa que me chamou a atenção também é que já no começo ele menciona um diário. Ele diz que ele vai recorrer a um diário para deixar o relato dele o mais fiel possível. E aí fica aquela pergunta pra gente, né? De quem é esse diário? Será que o diário é dele mesmo? Essa resposta a gente vai ter só um pouquinho mais pra frente na história. Então ele vai contar uma história que aconteceu quando ele tinha 24 anos e ainda morava com os pais e com os irmãos em uma fazenda. E aí a gente vai começar a conhecer o lugar, como é que é. A gente vai ver que se trata, né, do interior da Inglaterra, de um lugar bem pequenininho, de uma vila, por assim dizer, que todo mundo ali se conhece. Então vai ter lá uma paróquia local, mas também tem uma residência um pouco mais afastada. Essa residência é chamada Wildfell Hall, só que não tá ninguém morando lá, e já faz uns 15 anos que ninguém mora lá e ela tá meio que assim abandonada. E o proprietário, que chama Lawrence, ele não mora mais lá, ele resolveu se mudar para uma mansão assim mais moderna, mas ainda circula por ali na região. E aí um belo dia, essa residência vai virar assunto no local porque alguém se muda para lá. Só o fato da casa estar meio que lá abandonada, há muito tempo sem ninguém morar por lá, já chamaria atenção. Mas vai chamar mais atenção ainda porque a nova habitante é uma jovem, uma mulher que está com o seu filhinho. E ela também vai estar acompanhada de uma empregada. As pessoas ficam tentando descobrir alguma coisa, mas a Ellen, que é o nome dessa mulher, ela é sempre muito reservada. E ela está sempre de preto, então todos julgam que se trata de uma viúva. Como era costume ali da época, algumas pessoas vão lá visitá-la, dar as boas-vindas, e lógico, a intenção ali era querer saber o que estava acontecendo, né? Então, como eu disse, a Ellen era muito reservada. Então, apesar das pessoas irem até lá, fazer perguntas, ela ficava sempre na dela. E todos estavam aguardando muito o momento dela ir à igreja. Então, quando chegou domingo, ela acabou sendo o centro das atenções ali. E foi nesse dia que o Gilbert viu a Ellen pela primeira vez.
Ele já tinha ouvido falar muito dela, na casa dele mesmo, né? Porque a mãe e a irmã já haviam ido na casa da Ellen. Só que foi a primeira vez que ele a viu, ele achou bonita, tá, mas nada assim muito demais, não chamou assim tanta atenção dele a princípio. Mas aí eles vão acabar se reencontrando, porque o Gilbert sai para uma caçada, ele e o cachorro, e eles acabam caminhando até chegar perto dessa mansão. E lá eles vão ver uma criança, e a criança, lógico, fica toda encantada com o cachorro. Bom, a criança é o filho da Ellen, né, e ele se chama Arthur, e teve um momento que ele quase caiu por causa do cachorro, de querer mexer com ele, enfim. E o Gilbert foi lá e pegou o menino no colo para ele não cair. Nesse momento chega a Ellen, ela ficou assim apavorada, foi até grosseira com ele, pedindo a criança de volta. Nesse ponto, assim, chama a atenção do leitor também, porque a gente vê que a reação dela é muito exacerbada, parece que ela tá com medo de alguma coisa. E aí, no decorrer da história, quando ela conversa mais com os vizinhos vão até a casa dela, ela vai também à casa do Gilbert, por exemplo, ela deixa muito claro que ela não deixa o filho dela sozinha. E ela é muito criticada por isso, porque dizem que o menino vai ficar mimado, sempre muito ligado à barra da saia da mãe, aquela conversa toda. Só que a gente fica se perguntando por que ela é assim com o menino, qual seria o real motivo? A gente vê claramente que ali um excesso de proteção, mas que deve haver um motivo para isso. Até teve um dia que a Ellen estava na casa do Gilbert, ela foi retribuir, né, a visita, e esse tema é muito falado, né, como ela educa o filho dela, enfim, e ela e o Gilbert têm uma conversa assim mais incisiva, de opiniões assim opostas, e ela defende muito seu ponto de vista. E aí o Gilbert percebe que ela não é realmente uma pessoa tão tímida, reservada, que na verdade é uma mulher muito inteligente que sabe defender muito bem as suas opiniões. Bem, aos poucos eles vão se aproximando, ele descobre também que a Ellen é pintora, ela pinta quadros assim muito bonitos, ele passa cada vez mais a admirá-la. E ele também começa a questionar a relação dela com o proprietário da mansão, que é o Lawrence. Bom, mas por parte do Gilbert não há uma desconfiança, ele apenas fica observando mais o Lawrence do que a própria Ellen. Ele acha que da parte do Lawrence pode haver um interesse. Só que para os outros a coisa é pior ainda. As pessoas começam a suspeitar e a fofocar que há realmente um relacionamento entre eles e que a criança é filha do Lawrence. Começa aquela conversa assim, você já olhou bem para aquela criança? Você não achou aquela criança parecida com alguém? E aí o Gilbert começa a ficar com a pulga atrás da orelha. E nesse ponto a Ellen começa realmente a ser mal falada ali naquela vila. O Gilbert se ressente muito por isso, se incomoda bastante, porque ele gosta dela. E aí a gente vai acontecer um mal entendido, ele vai chegar ali na propriedade uma hora que a Ellen está conversando com o Lawrence e ele ouve alguma coisa e já começa a tirar muitas conclusões. Então ele junta uma coisa com a outra, todos aqueles boatos com aquele encontro entre eles, o que ele ouviu, e ele acha realmente que é verdade o que estavam falando. Bom, ele fica super revoltado, acaba até brigando com o Lawrence em algum momento, mas ainda ele consegue falar com a Ellen. A Ellen percebe toda a mudança no Gilbert, que ele se afastou dela, que ele está realmente muito diferente, e então ela pergunta o que aconteceu. E ele diz que ele pegou os dois conversando, enfim. Então ela diz que ele pode estar bem enganado e ela tem que comprovar isso pra ele. E aí ela vai pegar o diário dela, claro que antes ela vai arrancar as últimas folhas, né? Porque ali vai estar muita coisa falando do próprio Gilbert, né? Ela arranca essas folhas e dá pro Gilbert ler, dizendo que ali está toda a história dela e o que está realmente acontecendo, porque ela está ali. Bom, a essa altura do texto a gente já percebe que os dois estão apaixonados, mas a gente ainda não sabe qual é a história da Ellen, quem é o Lawrence, por exemplo. E então o livro vai entrar numa segunda fase, vamos falar assim, a gente vai deixar de ler aquelas cartas e passa a ler o diário da Ellen. Aí a gente vai voltar no tempo, quando ela tinha 18 anos. Nessa época, a Ellen morava com uns tios. Após a morte da mãe dela, o pai deixou ela sob os cuidados desses tios e ela então vivia com eles. E como ela já estava com 18 anos, vira e mexe já aparecia, né, o assunto, né, de casamento, já havia um pretendente para ela, só que era um homem bem mais velho que ela não tinha assim, o mínimo interesse. A gente vai vendo que a Ellen, apesar de jovem, só 18 anos, ela já tem muita opinião, sabe o que quer, é uma pessoa assim muito religiosa, a gente vai ver essa parte da religião é forte assim em todo o texto, e que ela acredita que ela seja mais madura do que na verdade ela é. Mas ela ouve muito a tia, leva em considerações algumas coisas, mas na verdade acaba ouvindo mais a si própria mesmo. Até que vai aparecer um homem chamado Arthur, que a Ellen vai ficar encantada por ele, e a tia não gosta nada desse rapaz. Então toda vez que a tia chega pra ela e fala, olha Ellen,
vê o que você tá fazendo, tem certeza que você conhece esse homem de verdade, você não tá vendo tal coisa, sabe? Que já havia boatos, assim, né, em relação a ele, ela sempre o defendia. Só pra vocês terem uma noção da ingenuidade dela na época, eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Existe nele uma bondade essencial, e que prazer será revelá-la. Se ele andou perdido, que bênção chamá-lo de volta. Se ele agora está exposto à funesta influência de companhias corrompidas e cruéis, que glória livrá-los delas. Ela acreditava piamente que, na verdade, ele era um homem bom, ele só estava sendo influenciado por más companhias e que ela ia conseguir ajudar ele. Bom, e vocês podem imaginar, né, que eles vão acabar casando e que aí a Ellen vai ver que ela estava bem enganada. O Arthur é aquele personagem que dá raiva na gente, sabe? As coisas vão acontecendo no casamento deles e só piora. Ele se mostra ser uma pessoa muito pior do que ele já se mostrava assim um pouco antes, né, quando eles ainda não haviam casado. Apesar de dar mostras assim de como ele seria, que ele não era uma pessoa legal, enfim, quando eles se casam realmente, ele mostra quem ele é. Ele é um homem assim muito invasivo, ele pega as coisas dela e lê, sabe, assim, ele não tem esse respeito, né, à privacidade. Ele bebe muito e ele quer seguir com os hábitos que ele tinha quando solteiro. Então, todo aquele ambiente da casa, né, da vida de casado, ele é assim, muito entediado. Então, vira e mexe, ele fala que precisa ir para Londres resolver alguma coisa. E aí ele fala que vai voltar em uma semana e aquela semana vira meses. E mesmo nas cartas que ele troca com a esposa, quando ele está ausente, a cada carta que ele manda ele é cada vez mais grosseiro, as cartas são mais curtas e realmente a ficha vai caindo para Ellen. Fora essas ausências, ele, né, deixa ela ali largada em casa, sozinha. Ele, quando estava em casa, ele recebia também amigos. E esses amigos, gente, não ficavam um dia, dois não, ficavam semanas também. Então eram festas, aquela bebedeira, e nisso eles já tinham um filho. E a Ellen começa a perceber que ele está sendo uma péssima influência para o menino. Isso vai ser um fator fundamental nessa história toda, porque a Ellen, como eu disse, ela é muito religiosa, ela tenta ser uma pessoa muito compreensiva, e ela vai aguentando tudo, ela vai aguentando as bebedeiras, ela aguenta as traições do marido, só que quando ela vê que o filho dela pode se tornar um homem como o pai, aí ela não aguenta. E a gente lendo fica se perguntando como é que ela vai se livrar desse traste, ia pra onde, ia viver como, e a gente fica pensando como é que ela foi parar naquela propriedade, né? Quem é o Lawrence nessa história toda? Bom, essas coisas eu vou deixar aqui no ar, caso você ainda não tenha lido, não quero estragar essa surpresa, mas eu posso falar pra vocês que é um livro que eu gostei, não se tornou um livro assim favorito pra mim, não, mas eu gostei muito dos temas que o livro aborda, a forma como a Anne descreve pra gente, tem cenas assim super fortes que a gente fica revoltado mesmo com o marido dela, e com a reação que ela tem assim também a gente fica, meu, como é que essa mulher aguenta, né? Mas ela se mostra uma pessoa muito forte, realmente, que vai conseguir sair daquela situação. Então, falando um pouquinho da obra das Irmãs Brontë, eu só li um livro de cada irmã. Então, da Charlotte, eu li Jane Eyre, que eu amo aquela história. Eu sei que muita gente não gosta, eu vejo muitas pessoas criticando a obra, mas, gente, eu me lembro de ler aquele livro e tá amando, tá toda envolvida na história. Eu gostei muito, muito de Jane Eyre, e eu posso dizer que é o meu favorito, sim. Eu gostei mais de Jane Eyre do que o Morro dos Ventos Uivantes. Apesar de toda a peculiaridade do Morro dos Ventos Uivantes, que ela aborda ali, eu acho um livro muito bom, muito bem escrito, mas o meu queridinho ainda segue sendo Jane Eyre. Os 3 livros que eu li realmente são muito bons. Aí vai ficar aquela coisa de cada pessoa, gosto de cada um, escolher qual é o seu favorito. Agora me conta aqui nos comentários quais livros você já leu das Irmãs Brontë, se tem algum que é o seu favorito, eu vou adorar saber. Quero te agradecer demais também por ter ficado até aqui assistindo ao vídeo e a gente se encontra no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!